Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É uma alegria ter você aqui. Este canal é um espaço de conversa, de reflexão e de escuta, onde a gente tenta pensar a vida cristã com mais honestidade, menos pressa e menos peso. Hoje eu quero refletir com você sobre um perigo silencioso, um perigo que não costuma ser percebido logo de início, mas que adoece profundamente a vida cristã ao longo do tempo. Qual o perigo de confundir espiritualidade com desempenho? Esse perigo não aparece de uma vez, não chega fazendo barulho. Na maioria das vezes, ele se apresenta com boa aparência, inclusive. Ele vem como zelo, como compromisso, como desejo sincero de agradar a Deus. Mas pouco a pouco, ele vai deslocando o centro da vida cristã. Confundir espiritualidade com desempenho é transformar a caminhada com Deus em um campo de avaliação constante. Quando isso acontece, a pergunta muda. Já não perguntamos mais onde está Deus no meio da minha vida. Passamos a perguntar: será que eu estou fazendo o suficiente? E essa pergunta é que nos cansa. Desempenho é a lógica do mundo em que nós vivemos. Desde cedo nós aprendemos que somos medidos por resultados. Notas, metas, produtividade, eficiência. Aprendemos que precisamos provar valor o tempo todo. O problema é que, sem perceber, importamos essa lógica para a espiritualidade. E então começamos a tratar a vida cristã como uma espécie de currículo invisível diante de Deus. Oramos, lemos a Bíblia, servimos, ajudamos, mas não a partir do descanso, e sim a partir do medo. Medo de não sermos suficientes, medo de falhar, medo de decepcionar. A espiritualidade vira, assim, um esforço contínuo, e o coração começa a adoecer. O primeiro grande perigo de confundir espiritualidade com desempenho é que Deus deixa de ser pai e passa a ser avaliador. Em vez de alguém diante de quem podemos descansar, Deus passa a ser alguém diante de quem precisamos provar algo. Isso muda completamente a nossa relação, porque o amor deixa de ser recebido e passa a ser conquistado. Mas o Evangelho, ele nunca apresentou Deus assim. Jesus nunca chamou pessoas cansadas dizendo: melhorem o desempenho espiritual de vocês. Ele chamou pessoas cansadas dizendo: venham a mim. Quando a espiritualidade vira desempenho, a oração deixa de ser conversa e se torna obrigação. A leitura bíblica deixa de ser encontro e se torna tarefa. O serviço deixa de ser resposta de amor e se torna tentativa de validação. E tudo isso vai, pouco a pouco, gerando culpa, porque ninguém consegue performar espiritualmente o tempo todo. O segundo perigo é que o desempenho espiritual gera comparação. Quando a vida cristã é medida pelo que fazemos, inevitavelmente começamos a olhar para o lado. Quem ora mais, quem lê mais, quem sabe mais, quem aparece mais, e sem perceber, a espiritualidade que deveria nos tornar mais humanos, nos torna mais duros. Ou nos tornamos orgulhosos, achando que estamos indo melhor do que os outros, ou ainda nos tornamos culpados, achando que nunca chegaremos lá. Em ambos os casos, perdemos algo essencial: a alegria simples do Evangelho. Porque o Evangelho não nos coloca em uma corrida, ele nos convida para um caminho com ritmo, inclusive, com processo, com graça. O terceiro perigo, e talvez o mais sério, é que quando a espiritualidade vira desempenho, a graça perde o centro.
ela deixa de ser o lugar central. Falamos de graça, mas vivemos como se tudo dependesse de nós. Falamos de fé, mas agimos como se Deus estivesse sempre esperando algo a mais. Falamos de descanso, mas não conseguimos parar. E isso cansa profundamente a nossa alma. Há pessoas que não abandonam a fé porque perderam Deus, mas porque perderam o fôlego. Não desistiram de Cristo, desistiram de uma espiritualidade pesada demais. E talvez esse seja o ponto mais delicado de todos, quando confundimos espiritualidade com desempenho. Achamos que o problema somos nós, mas muitas vezes o problema é o sistema espiritual que aprendemos a reproduzir sem questionar. Uma espiritualidade saudável começa no lugar certo, na graça. Não na nossa capacidade, mas na fidelidade de Deus. Não no que conseguimos sustentar, mas no que Cristo já sustentou por nós. O desempenho sempre faz a seguinte pergunta: o que mais falta? Enquanto a graça pergunta: o que já foi feito? E viver a partir dessa segunda pergunta é o que muda tudo. Isso não significa negligência, não significa passividade, não significa ausência de compromisso. Significa que o compromisso nasce do amor e não do medo. Que o serviço nasce da gratidão e não da cobrança. Que a espiritualidade se torna mais leve, não porque a vida ficou fácil, mas porque o peso não está mais todo sobre nós. Talvez hoje você esteja cansado, não porque ama pouco a Deus, mas porque tentou amá-lo do jeito errado, tentando provar algo, e talvez o Evangelho continue nos chamando a sair da lógica do desempenho e entrar na lógica do descanso. Não um descanso que paralisa, mas um descanso que sustenta. Essa reflexão faz parte de um caminho mais longo que eu desenvolvi no livro E Quem Disse Que Você Precisa Carregar Tudo Isso. Esse livro foi publicado em 2025 e nasceu justamente dessa inquietação com a espiritualidade da performance e com o cansaço que ela produz. No momento, ele está disponível apenas no formato digital e pode ser lido no Kindle, como eu mostro aqui para você. Ele pode também ser lido no tablet, ou no computador, ou no celular, com toda tranquilidade. Se essa conversa fez sentido para você, o link para conhecer o livro está na descrição do vídeo. Obrigado por estar aqui e a gente continua essa conversa nos próximos vídeos. Até lá!